Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Inovação com Vida. Aqui nós trazemos pessoas que moldam o mercado de trade marketing e varejo no Brasil e no mundo para trazer um conteúdo de qualidade para te ajudar a ter insights e trazer aprendizados que podem te transformar por meio do conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre carreira, vamos falar sobre liderança e com foco, inclusive, em carreira internacional, viu, gente? Vamos falar também sobre as tendências do trade marketing, a evolução dessa área e muitos outros temas interessantes. E o nosso convidado de hoje é o Diogo Nunes. O Diogo é Head of Planning Latam South na maior indústria de tabacos. E nesse segmento, o trade marketing é fundamental, né? Então, nós vamos ter um papo de qualidade com insights inspiradores. O Diogo tem mais de 20 anos de carreira nesse segmento, já fez carreira internacional em vários países da Europa, incluindo aí Croácia, Albânia, dentre muitos outros, liderando equipes há muitos anos aqui no Brasil e no mundo. Bem, então vamos começar falando sobre carreira. Afinal, você tem uma carreira inspiradora, começou como estagiário nesse segmento da indústria de tabaco e depois como trainee já assumiu um cargo de liderança com 2 anos, né, na empresa, depois dessa atuação como trainee. Conta pra gente essa carreira maravilhosa aí que você fez ao longo dessa jornada aí de mais de 20 anos. Obrigado. Obrigado pelas palavras gentis. Estou feliz de estar aqui, estou de volta ao Brasil após 7 anos morando fora, assumindo essa posição de Head of Planning numa empresa que tem esse produto que é super desafiador, que é um produto destinado a adultos, né? E que demanda uma estratégia, aí voltando para o trade, bem feita, bem focada, para que o consumidor entenda não só quais são as restrições, né, e os riscos que esse produto traz, mas que também consiga ter a percepção da disponibilidade, das diferentes marcas que existem no mercado e de como a empresa consegue se colocar e se diferenciar contra os concorrentes, né? Então, eu estou super feliz de estar de volta ao Brasil e de estar podendo conversar com você hoje aqui. Ah, que bom. Obrigada, Diogo. Não, muito interessante. Você trouxe aí uma perspectiva fundamental desse mercado em particular e como o trabalho de chão de loja, do trade, né, do campo, da execução é crucial para trazer diferenciação e conhecimento das marcas. E você, então, começou a sua carreira no Brasil, certo? Como eu comentei, como estagiário, foi trainee, e já com 2 anos você liderou equipes. Como foi essa experiência? Já foi em trade marketing, né? A sua primeira atuação. Sim. Então, fala pra gente dos desafios de liderar ainda muito jovem. Você é jovem, né? Então, começou como líder jovem também. E conta pra gente os desafios dentro desse contexto de trade, nesse segmento, de liderar pessoas, de desenvolver negócios e da sua carreira ao longo dessa jornada aí de mais de 20 anos. Sim, nessa indústria, a área de trade marketing ela é crucial. Todo o programa de trainee, ele envolve você passar por várias etapas e se desenvolver aprendendo sobre cada uma das posições antes de você assumir uma posição de liderança, né? Então, houve um período em que eu entendi como a dinâmica da empresa funciona em diversas áreas, desde a área comercial até a área de operações, né, a parte de produção, área de finanças. A gente passa um pouco por cada área até ter, de fato, a oportunidade de imersão na área destino. Então, a minha área sempre foi marketing, trade marketing, porque essas duas coisas meio que andam juntas nessa indústria, né? E a área comercial também. Então, isso é super interessante, porque desde o início eu consegui ver muito claramente a conexão entre uma boa execução no ponto de venda, por exemplo, com os resultados comerciais de vendas que isso traz, ou não, se não forem bem executados, né? Então, nesse período que eu fui trainee, eu tive a oportunidade de ser vendedor, por exemplo. Então, eu antes de assumir uma equipe de vendas, eu fiquei por 2 meses vendendo, visitando. Naquela época eram 50 pontos de venda por dia, em média,
terminando o dia, eu era sempre o último, né, porque ainda não tinha prática, e correndo para visitar os clientes e fazer o pedido, e colocar o pedido com o pessoal, me ligando, Diogo, você é o último, fecha aí as vendas e tudo mais. E eu estava lá ainda aprendendo, mas isso foi essencial, porque logo após você tem um período que você já assume a equipe de vendas. Então eu assumi uma equipe com muitos com quem eu trabalhei anteriormente como vendedor, né? Então era bom, porque muitas vezes eles tentavam me explicar alguma situação de por que não conseguiriam atingir as metas, por exemplo, e eu entendia ou falava, não, olha só, você poderia ter feito dessa forma, ou você deveria fazer assim, para que a gente possa chegar lá. Então esse momento de pé no chão, visitando o cliente, entendendo o dia a dia, foi fundamental e ainda é. Eu acho que muitas empresas multinacionais têm falta de executivos que entendam o dia a dia, né? Porque muitas decisões estratégicas que são tomadas, elas passam ainda por uma parte ideológica sem ter a concretude do dia a dia de venda, da área comercial. Então é bom ter pessoas que entendam isso. Isso me deu assim, um diferencial muito grande nessa vivência que eu tive na área de trade comercial no Brasil. Nossa, que demais, Diogo. Interessante você falar da sua experiência como trainee. Eu também tive uma vivência como trainee, compartilhei da mesma experiência nesse sentido, de fazer o que a gente chama lá de job rotation, né? Que é uma rotação entre diferentes posições dentro da empresa, podendo conhecer a estrutura do negócio como um todo. E pela sua fala, acredito que isso foi um ponto que te auxiliou muito para você fazer essa carreira bem-sucedida aí, na sua trajetória, e ter esse entendimento do business e principalmente do chão de loja. Muito interessante você ter trazido isso. A minha vivência, eu também compartilho da mesma visão que você. Eu começando como trainee, eu ia muito para o chão de loja, ter o dia a dia ali com um promotor no ponto de venda, vivendo essa experiência, entendendo principalmente a realidade. E você trouxe muito bem também um ponto da concretude de como isso acontece no dia a dia, né? Na visão de um executivo, muitas vezes fica lá, como você falou, nessa ideia do que pode acontecer. Mas, para, de fato, a gente saber o que é viável, o que funciona, só o dia a dia do chão de loja. E eu também compartilho dessa mesma visão e vivência. Como executivo, eu também tinha muito essa rotina de estar no dia a dia com a equipe, e eu vejo que isso faz muita diferença para a carreira, principalmente para quem quer fazer carreira na área de trade, na área de vendas. Então, fica aqui, acho que a primeira dica aí para o pessoal que está assistindo. Se você quer construir uma carreira de sucesso na área de trade marketing, dica número 1, esteja muito presente no dia a dia do chão de loja, entenda o que acontece na realidade do campo, converse com as pessoas que estão ali na ponta, promotor, vendedor, e traga esses insights de maneira relevante, bem estruturada aí para as estratégias do negócio, né? Tendo essa possibilidade de troca aí com as áreas internas. E o que mais, Diogo? Eu iria até além. Eu tive a oportunidade de trabalhar em diversas áreas. Então, eu trabalhei desde a área financeira até passando por área de gestão de marca, branding. Legal. A área de planejamento, que é uma área que eu estou hoje. Então, eu acho que no início da carreira, você precisa estar disposto, precisa se expor às oportunidades e a variedade que essa carreira pode te entregar de aprendizagem. Sim? Porque você vai aprendendo um pouquinho de cada área e isso vai te construindo como um profissional melhor para que quando você possa assumir posições mais sêniores, você já entenda a dinâmica do negócio e possa contribuir de forma mais estratégica, mais pontual nas questões que vão ser dadas para vocês ao longo da carreira. Então, acho que capturar essas oportunidades no início da carreira é fundamental, porque quando você vai subindo, naturalmente a carreira acaba tomando um viés, você acaba indo para um lado um pouco mais, sei lá, se você é um executivo de finanças, você vai se especializar um pouco mais. É difícil ter um profissional que consiga ter uma carreira tão holística. Verdade. Ao ponto que vai subindo. Então, acho que no início, ter essa possibilidade de se expor
áreas diferentes que vão te entregar conhecimentos diferentes é fundamental para poder destravar caminhos no futuro da carreira. Excelente, Diogo. Uma ótima dica. E na sua fala também eu percebi que é importante ter humildade. Você até comentou, né, que você começou lá como vendedor, às vezes era o último a colocar o pedido, e você estava nesse processo humilde no sentido de estou aqui para aprender também. Então, ter essa humildade, não chegar com essa arrogância de já sei tudo, muito pelo contrário, principalmente no início da carreira, e a gente entender que podemos aprender com as diferentes áreas. Eu achei muito legal também esse ponto de a gente tentar fazer isso no início da carreira, né? Que é aproveitar ao máximo as oportunidades. Eu sempre falo isso até quando eu tive a oportunidade de estar em multinacionais, liderando equipes, era algo que eu falava, principalmente para os meus estagiários. Agora é hora de você perguntar tudo. Porque no seu cargo, estagiário ou numa posição mais júnior, ninguém vai te julgar, né? Você está aprendendo. Agora, quanto mais você vai crescendo realmente, é mais difícil você perguntar ou cometer erros que já são mais básicos que uma pessoa júnior poderia cometer. Então, você ter essa experiência holística, como você falou, aprendendo em diferentes áreas, sem dúvida ajuda a construir uma visão de negócio, de business, muito mais fundamentada, né, para você tomar boas decisões aí em posições mais sêniores. E eu acho que isso te dá mais segurança também. Sim. Porque, assim, as perguntas virão e você deve se colocar em posição de fazer perguntas a todo momento da sua carreira. Sim. Né? Em posições mais seniors, as perguntas, na verdade, é mais importante você saber fazer as perguntas corretas do que você ter todas as respostas, né? Mas até para que você possa fazer as perguntas corretas, você precisa entender a dinâmica e entender o que está por trás daquilo que está sendo colocado. Perfeito. Então, acho super interessante e, assim, acho que as perguntas têm que continuar sendo feitas de forma humilde, mas que você possa sentir a segurança de colocar as dúvidas e as questões que precisam ser colocadas na hora certa. Perfeito, Diogo. Nossa, maravilhoso. Acho que humildade aí tem que nos acompanhar sempre para a gente estar sempre nesse espírito de aprendiz. Nós sempre temos o que aprender em qualquer etapa da nossa vida, e incluindo a nossa vida profissional, da nossa carreira. E conta pra gente como foi essa sua mudança, enfim, essa sua jornada, não vou nem chamar de mudança, essa sua jornada de carreira, que você acabou tendo essa oportunidade em áreas, né, liderando internacionalmente. Quando você assumiu, por exemplo, a posição de trainee, já era um desejo seu? Quero fazer carreira internacional, ou foi acontecendo ao longo da sua trajetória? Como foi isso? Não, eu tinha em mente, assim, eu sempre quis ter a oportunidade de morar fora e de ter essa experiência, essa vivência, mas nunca foi, assim, uma coisa que eu coloquei como ambição, meta, que eu preciso fazer até data tal, ou que eu tenho que tomar esses passos para chegar lá. Não, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. E a área de trade marketing me abriu as portas e foi a área que me trouxe a ter essa carreira internacional. Apesar de eu ter tido oportunidade de trabalhar em diversas outras áreas, como eu já disse, foi trade que me levou para fora. Eu acho que o Brasil, pela diversidade, pela pluralidade, pelo tamanho, né, tanto em termos geográficos quanto em termos populacionais, oferece para um profissional de trade marketing uma oportunidade ímpar. É verdade. A gente não tem a dimensão que esse país é um continente, né? E que oferece, assim, os desafios que muitas vezes você não vai entender ou passar quando você está em outros mercados que são, talvez, que estejam fora do Brasil, mas que sejam menores do que o Brasil. Então, quando surgiu a oportunidade, eu me coloquei à disposição, passei por um processo e fui selecionado, porque essa empresa que me trouxe para a Europa, na verdade, é uma empresa que foi comprada pelo grupo que eu trabalho e que precisava de um profissional com experiência em trade marketing para coordenar a transição entre a operação e o negócio que era feito anteriormente e o negócio que foi obtido pela empresa que eu trabalho. Então, eles precisavam de um profissional que fizesse essa transição, tanto em termos de gestão do dia a dia, gestão de trade, gestão comercial, como principalmente esse change management, essa gestão cultural e essa transição
de modelo de liderança, modelo de gestão de negócio, do que era para o que veio a ser depois que a gente assumiu e a gente entrou com o nosso modelo de gestão. E tudo isso muito baseado no que eu aprendi, no que eu vi no dia a dia no Brasil. Que legal, né? Então, muito interessante, até para o pessoal que já está em trade, quer fazer carreira, bom você falar, né, da potência do trade, como ele abre portas e oportunidades a partir do aprendizado no Brasil, como você falou, é um país continental, quantas coisas a gente consegue aprender e ampliar a visão em termos de entendimento cultural, variedade das regiões e até, quem sabe, criar essa oportunidade, como aconteceu com você, de ir para um outro país, fazer cuidar desse desafio, como foi o seu caso aí, de uma implementação diária no momento de fusão, né, da empresa. Então, realmente um grande desafio. E dentro desse seu desafio de atuar internacionalmente em trade, como foi liderar pessoas de outra cultura? Como você conseguiu lidar com isso? Como você se aprofundou na cultura? Qual dica que você dá para quem quer fazer carreira internacional também nesse sentido? Conta pra gente. Foi uma oportunidade muito grande, assim, de entender e aprender ao longo do processo, né? Acho que um dos meus primeiros aprendizados disso tudo é que pessoas são pessoas. Sim. Em qualquer lugar do mundo. É verdade. Né? E a gente, às vezes, fica criando fantasias ou dificultando coisas que deveriam ser mais simples, né? Então, quando você lidera pessoas, você precisa ter a sensibilidade, você precisa ter o entendimento, a transparência e a forma de se comunicar, talvez a forma não, mas a comunicação de forma muito honesta. Uhum. E isso eu aprendi entendendo no dia a dia, né? Então, as ambições, a forma com que as pessoas se motivam, elas podem variar, né? Mas ainda assim tem um fator motivacional, tem um fator de desafio, tem um fator de ambição pessoal, tem um fator familiar, que você precisa entender essa dinâmica, como funciona tanto no Brasil, que já não é fácil, porque Sim. entender pessoas é uma coisa muito, muito complexa, né? Quanto no ambiente externo. Então, acho que a primeira coisa pessoas são pessoas, trate-as como você gostaria de ser tratado. Com respeito, transparência, honestidade, empatia e tudo isso. E, além disso, você tem uma camada que você não está no seu ambiente, no seu habitat natural. Então, eu tive que me adaptar e aprender que tem muitas coisas que são diferentes. Sim. Né? E eu, por exemplo, eu morei por 7 anos na Croácia. Mas eu coordenava 8 países, eu liderava 8 países da região, né? Só que esses 8 países são completamente diferentes. Então, há religiões diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, ainda que algumas delas muito próximas. Uhum. Então, por exemplo, na minha equipe, eu tinha católicos, eu tinha ortodoxos, eu tinha muçulmanos. Então, coisas simples como, por exemplo, desejar Feliz Natal. Sim. Né? Que você fala Feliz Natal, não. Feliz Natal depende. Sim. Feliz Natal para os católicos, para os ortodoxos é um Feliz Natal uma semana depois. Para os muçulmanos não é Feliz Natal, porque eles não acreditam, né, na data natalina da forma com que a gente acredita. Por outro lado, tem outros feriados que eles celebram, os muçulmanos, que os católicos não celebram. Então, como você coordena isso? E além disso, tem toda a questão de dias de folga, feriado de fato, que são diferentes. Uhum. Alimentação. Então, eu tinha um chefe que ele era ortodoxo e ele fazia jejum, né? E ele era head de trade da região lá e tal. E a gente foi fazer uma visita a campo. E eu, já sabendo disso, perguntei: você quer que a gente prepare alguma coisa, não sei, uma fruta, alguma coisa que você possa comer durante o dia? Porque ele só comia, ele passava o dia inteiro sem comer nada, só comia à noite. Aí ele falou: não, Diogo, não se preocupe, deixa comigo, vamos visitar os varejos. E a gente foi lá na Croácia, num lugar super quente, lá no litoral, um dia super quente. Visitamos vários clientes. Chegou na hora do almoço, estava eu e o representante comercial. Uhum. Eu falei para ele: olha só, a gente vai almoçar. A gente não preparou nada aqui, não, tranquilo, vamos almoçar.
A gente sentou, ele já tava com aquela cara Nossa. de irritação, né? De quem tá com De quem fome. tá com fome. E a gente pediu uma pizza desse tamanho, assim. Nossa, e ele ali. E ele ali. Aí ele começou a olhar assim com aquela cara nervosa, né? Aí ele chamou o garçom. Garçom, você tem alguma coisa pra quem está jejuando? Aí o garçom, tipo assim, um garçom no meio do nada. A gente tava no meio do nada, sabe? Nem entendeu a Aí pergunta. ele, primeiro que perguntou em inglês, né? E lá não se fala inglês, se fala, mas não num restaurante no meio do nada, fala o croata, né? Mas o cara entendeu a pergunta e ele falou, tem o peixe e tem o, sei lá, massa. Aí o meu chefe se sentiu ofendido. Caramba. Ficou olhando pra ele com uma cara assim, muito, não quero usar a palavra. Mas deu pra entender. Nervoso. E como assim você tá me oferecendo peixe? Caramba. Eu estou falando pra você que eu estou jejuando. Como assim? Que não sei o quê. E ficou aquela situação, aquele clima. E eu com uma pizza desse tamanho na minha frente, assim, comendo a pizza. E o meu vendedor sem saber o que fazer. E o cara ficou com fome. Caramba. E a gente foi visitar os outros clientes. Então, assim, só um exemplo de quem, assim, a questão cultural, ela impacta no dia a dia. Sem e dúvida. o cara ficou de mau humor o dia inteiro e tudo mais. Então, assim, tentem antecipar. Eu tentei, mas não deu certo, o cara não quis. E no fim do dia passou fome lá e eu comi uma pizza. Porque Que eu bom, né? também não ia passar fome. Também não ia se adaptar nesse nível à cultura Não do ia. chefe, que aí já nem é a cultura local, né? Mas, assim, muito interessante, Diogo, você ter trazido a sua fala e até esse exemplo da importância, então, de se preparar entendendo essas variações da cultura até para garantir essa empatia, né? Para garantir esses relacionamentos aí bem-sucedidos dentro da vida profissional, em particular, que é o que a gente está falando aqui. E tem mais algum ponto, Diogo, que você queira trazer aí da sua experiência, da sua carreira internacional, que vale a pena compartilhar aqui com a gente? Eu acho que, assim, além da questão cultural, religião, né, religiosa e tudo mais, é importante perceber, assim, o estilo de liderança que se faz presente em cada um dos países ou mercados com que você interage ou trabalha. Isso você pode aprender aí através de, né, livros ou podcasts, mas na prática você vai vivenciar isso, né? Então, por exemplo, eu acho que o Brasil ainda é um mercado, por mais que muito profissional, é um mercado que as relações se dão de forma muito casual. Uhum. Muito ainda informal, né? O cafezinho, as reuniões nem sempre começam no horário, Sim. muitas vezes não terminam no horário. Os assuntos muito variados, às vezes não vai direto ao ponto, fala do jogo de futebol, fala do carnaval, de outras coisas, né? Também tem isso. Por outro lado, as pessoas normalmente têm opinião sobre tudo e têm essa necessidade de colocar suas opiniões nas reuniões, e tem essa questão meio que cultural, meio que a gente vai aprendendo também, que você tem que se destacar na reunião, então você tem que falar alguma coisa, todo mundo... Então você vai para alguns mercados, como os mercados que eu estava, que é uma cultura muito mais hierárquica, muito mais formal, né? Muito mais o chefe primeiro fala, depois você fala, né? Normalmente as pessoas não contradizem a liderança, e eu, como brasileiro, trazia a minha diversidade, trazia a minha diferença e fazia isso. E eu acho que é importante notar que, para quem tem carreira internacional ou para quem vai ter, que se você está lá fora, é por algum motivo, alguma coisa te trouxe até esse lugar. Então você tem um diferencial. Sim. E você é brasileiro. Uhum. Então, assim, traga a sua diversidade, traga a sua diferença. Não tente ser como são as pessoas que estão ao seu redor, porque não foi isso que te trouxe ali. Excelente. Né? Então, eu, por exemplo, desafiava meu chefe, desafiava as pessoas, mas eles nem sempre viam isso com bons olhos. Porque não era hábito ali, não estavam acostumados. Né? Exatamente, não é uma coisa que as pessoas fazem. Então, ao mesmo tempo que é importante você manter a sua integridade como profissional e como pessoa, é importante também você ler o ambiente também para não ser muito, não passar muito. Então, se adaptar um pouco ao estilo, porque muitas vezes, por mais que você não queira, você não vai conseguir mudar tudo que está ao seu redor. Então, eu, por exemplo, o meu tratamento com a minha liderança, que era uma liderança muito formal, muito hierárquica, eu tive que me adaptar, porque eu não conseguia quebrar essa barreira da formalidade. Por outro lado, com a minha equipe,
eu liderava do meu jeito. Uhum. E essa liderança foi super bem vista. Legal. E aceita. Porque, não sei por quê, mas funcionou. Poderia não funcionar em outro mercado, outro país. Mas ali funcionou. Então, acho importante entender essas nuances, entender essa diferença, né, no modelo de liderança, na forma com que a sociedade é constituída e entender como você se encaixa nesse ambiente, ainda mantendo e preservando a sua brasilidade. Que é isso que Excelente. nos leva a ter uma carreira internacional. Que legal, que dica fantástica, Diogo, muito interessante. É que é respeitar a nossa autenticidade, como você falou, você tem traços que te tornam brasileiro e legal você ter levado isso e inovado, inclusive na sua forma de liderar, e ao mesmo tempo ter esse respeito, esse entendimento da cultura, se adaptar sem se violar, digamos assim, né? Acho que em resumo poderia ser isso. Muito interessante. Bem, muitos insights relevantes. E vamos aproveitar a sua presença aqui e avançar para um outro tema que eu acho muito interessante também, que é sobre a evolução do trade marketing e o que você já enxerga de aplicabilidade de algumas tendências já na realidade do mercado de hoje. Então vamos falar sobre isso agora. Veja, quando eu comecei na área de trade, o meu entendimento de trade marketing era como a gente pode melhorar a execução no ponto de venda para vender mais. Uhum. Né? Quais são as ações que podem ser feitas para que as vendas aumentem. Perfeito. Né? Eu acho que isso evoluiu. Hoje em dia, o ambiente do varejo ele não existe de forma isolada. Né? Ele faz parte de um ecossistema. Perfeito. Então, existem outras ferramentas que contribuem e que fazem parte de toda a dinâmica comercial. E aí a gente pode falar desde redes sociais, né? Canais digitais. Outros canais digitais, outros canais físicos. Uhum. Né? Você tem lá o atacarejo, você tem... uma loja de conveniência. Você tem uma farmácia hoje que vende tudo. Então, modelo Shop and Go também, que está muito vigente hoje em dia em condomínios, por exemplo, que não tem nem mais funcionário dentro da loja, né? Então... Exatamente. E você tem o cara que está sentado em casa e vai falar com a Alexa que quer comprar, Sim. sei lá, um sorvete e algum entregador vai entregar na casa dele em meia hora. Que o cara não precisa nem ter mais um objeto. Uhum. Um comando de voz você faz compras hoje. Sim. Então, o ambiente está muito mais dinâmico, está muito mais plural. E a jornada não é mais aquela jornada linear, né, do shopper. O comprador, o shopper, ele é isso, ele tá ali em casa, ele usa um comando de voz, aí ele vai pro celular, faz uma pesquisa, aí ele toma decisão, ele é influenciado na ação, depois ele volta pro desejo, pro estímulo, então ele navega de maneira muito fluida, né, e a gente precisa entender isso como trade. Exatamente, por isso que eu vejo que há uma evolução. Quando eu comecei na minha carreira, como eu disse, o trade era como você faz para vender mais. Uhum. No meu ponto de vista, hoje, trade marketing, ele muda a perspectiva para o consumidor. Então, é como você engaja com o consumidor para que ele compre mais. Perfeito. Então, você muda a perspectiva de venda para compra, porque o poder está muito mais na mão do consumidor. Uau. Ele está ambientado nesse omnichannel. Tudo é referência, tudo é possibilidade de compra. Sim. Então, o poder está na mão do consumidor. Por mais que ele esteja no varejo, ele pode olhar lá no smartphone dele, qualquer um site, marketplace, um aplicativo. qualquer marketplace e comparar o preço e fazer a compra online em vez de fazer no varejo. Sim. Então, obviamente que as táticas de venda por impulso, por exemplo, né, elas funcionam, continuam funcionando, porque nós somos humanos e a gente está suscetível a esse tipo de coisa. Mas, muito mais, o shopper, o consumidor, ele tem o poder na mão dele, ou não necessariamente na mão, na voz, no óculos, ou qualquer outro device que seja, para fazer a compra. Então, acho que tem uma mudança de perspectiva fundamental aí, de quem tem o poder, de fato, é o consumidor, e por isso que o trade marketing hoje tem que incentivar a compra. Gostei muito. Vamos até resumir isso aqui, essa mudança de perspectiva do trade, né? Que não é sobre fazer vender mais, mas sobre fazer o shopper
comprar mais. Então, esse foco direcionado para quem está ali vivendo a experiência da jornada de compra. Excelente. E muito interessante mesmo a gente até compreender essa dinâmica da omnicanalidade. Vale até a gente esclarecer aqui, não sei se isso é claro para todo mundo que está assistindo, mas quando a gente fala de omnichannel, a gente está falando de um conceito dentro do contexto de canais que significa uma integração absoluta de todos os canais de venda. Então, isso implica em integração sistêmica e é importante também existir uma cultura dentro do varejo, por exemplo, que implementa essa solução, garantindo que toda a equipe, que todos os funcionários vão ter uma mentalidade direcionada a essa solução de omnicanalidade, que é diferente de multichannel ou multicanal. E eu ainda percebo, né, Joe, que tem muita gente que confunde, tem varejista que só porque tem 3 canais já se diz omnichannel, e não é. A omnicanalidade, eu particularmente vejo até como uma coisa da perspectiva de implementação do lado do varejo, como sendo até raro ainda no Brasil. São poucos os varejistas que efetivamente realizam uma operação omnichannel. Mas a verdade é que todos nós, como shopper, já somos e vivemos uma jornada omnichannel. Então, na sua visão, você acha que tem um campo muito vasto ainda para o varejo evoluir nesse sentido da omnicanalidade, para acompanhar essa tendência que você trouxe muito bem do comportamento do shopper? Acredito que sim. Acho que isso já está acontecendo em diversos níveis, dependendo do tipo de segmento ou do país. E acredito que isso esteja acontecendo de forma rápida. Uhum. E quem não conseguir acompanhar isso vai ficar para trás, porque essa dinâmica está aí acontecendo hoje e de forma muito intensa. Então, acho que sim. Acredito que alguns retails, alguns varejos brasileiros já têm expandindo um pouco mais esse entendimento, né? Explorando possibilidades de outros canais. E também é uma confluência, né, de canais. Então, algumas empresas conseguem fazer parcerias. Sim. E fazer negócios em que você consegue integrar com outras empresas e potencializar a dinâmica de vendas. Legal, sim, isso, principalmente depois da pandemia, isso expandiu muito, né? Foi necessário que o varejo acelerasse o seu ritmo e conseguisse, principalmente, usar esses recursos que você falou, né? De usar outras empresas para facilitar esse processo de entregar uma melhor experiência para o shopper, entendendo que ele é omni. Bom, muito bom, Diogo, interessante. Olha, esse papo tá sensacional e são papos como esse que a gente vai continuar garantindo aqui no nosso canal, no nosso podcast. Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal e dá um like se você está gostando dessa conversa. Ajuda a fazer com que esse conteúdo de qualidade chegue a mais pessoas. Bem, Diogo, e seguindo aqui nessa conversa, vamos falar sobre esse universo digital, que já é uma realidade, que é essa integração do universo físico e digital. E você tem exemplos que vale a pena compartilhar aqui de contextos digitais que vale a pena a gente entender e aprofundar mais? Sim, claro. Primeiro eu posso dar um exemplo da própria indústria em que eu estou inserido. A gente, como tem um produto que é destinado a adultos, tem um problema que é garantir, não um problema, né, mas é um desafio que é garantir com que o consumidor que esteja comprando aquele produto seja maior de idade, porque a empresa é responsável e faz questão de que todos os clientes, no caso varejistas, estejam comprometidos com essa venda responsável. Certo. Né? Hoje em dia, né, no Brasil, por exemplo, ainda você precisa confiar. Obviamente tem toda uma parte de treinamento, tem toda uma parte de comunicação, tem toda uma parte de ações comerciais com que você possa garantir essa efetividade. Mas você, no fim do dia, precisa confiar com que o varejista identifique o comprador, peça a documentação, se houver dúvida, e garanta que ele seja maior de idade para fazer a venda. Uhum. Né? Lá fora, a gente desenvolveu um produto, que aí entrando nessa parte digital, que já faz um reconhecimento facial. Então, o próprio cliente precisa baixar um aplicativo. Quando ele chega no varejo, aí a conexão tem um QR Code, ele lê o QR Code,
abre no próprio celular a câmera, faz o reconhecimento facial, identifica que essa pessoa é maior de idade só pela face. Legal. E aí tem uma assertividade, eu não vou saber precisar quanto, mas eu me lembro que era mais de 99%. Olha. Muito teste foi feito para que a pessoa possa, de fato, efetuar a compra. Só quando isso destrava, o consumidor pode fazer a compra. Então, é uma integração e que garante e entrega um desafio que a indústria tem, que é garantir aumento de venda, que é garantir a venda correta para o consumidor maior de idade. Isso se aplica a diversas categorias no Brasil, né? Por exemplo, bebida alcoólica, né? Entre outras. Então, isso é um caso que a gente implementou agora em alguns países, por exemplo, na Croácia, na Bósnia está implementado, e que, obviamente, tem algumas restrições que precisam ser transpostas, por exemplo, a questão regulatória, a questão legal, tudo isso precisa estar coberto dentro do país para que seja possível implementar algo como esse, né? Mas assim, quando eu penso em empresas que, para mim, se destacam muito por fazer uma execução muito bem feita no ponto de venda, assim, duas para mim são top of mind. Primeiro, a IKEA, ou IKEA, não sei como é a forma correta de falar, mas eu morando na Croácia, muitas vezes eu precisava ir no IKEA comprar móveis para minha residência, né? Sim. E é uma experiência fantástica. Assim, eu ia para a loja e me sentia bem. Tinha vontade de ir para a loja. Tinha vontade de ir para a loja. E lá, sim, é fato. Às vezes, sei lá, tá nevando, não tem muito o que fazer durante o dia. As pessoas vão pro IKEA como se fosse um shopping, fazer compra, ver as novidades, ver as tendências e tudo mais. É um entretenimento. Quase entretenimento. E essa é a tendência mesmo, né? Os varejistas que, de fato, querem se diferenciar no físico, eles precisam trazer experiência para o ambiente de loja, né? Esse exemplo aí é sensacional. Muito bom. Assim, lá tem ambiente infantil para que as crianças possam brincar, e aí são os produtos deles mesmos que as crianças brincam. Tem restaurante com os produtos que eles vendem. A cadeira que você senta no restaurante é a cadeira que ele vende lá dentro. A mesa também. E aí tem também toda essa parte de integração digital. Então, por exemplo, você quer comprar um móvel, eu acho que isso já está batido, muitas empresas já fazem isso, né? Você consegue escanear no seu ambiente e ver como é que o móvel ficaria naquele ambiente, né? Uso de realidade aumentada. Como você vai... E tem outra coisa, como a mão de obra também é escassa para esse tipo de serviço lá, você compra, você vai no IKEA, você anda todo aquele labirinto, passa por todos os setores, faz a compra. Depois você pega um carrinho, você mesmo pega lá o produto, lá as caixas, bota no carrinho, leva pro teu carro e você ainda sai feliz que você fez tudo isso. Você vai chegar em casa e você ainda vai montar o móvel, você, literalmente. E você ainda fica feliz, porque é tudo muito bem feito, tudo muito bem integrado, você se sente bem de realizar aquele sonho de construir aquela casa imaginária na sua casa literal. Né? Interessante. Como a atmosfera de loja é fundamental para gerar esse estímulo, como você trouxe, né? Esse desejo de ir até a loja como um ambiente agradável, e como esse varejista ele é assertivo justamente nesse processo de gerar esse desejo para você enxergar e visualizar como isso vai ficar na sua casa. Então gera até essa ansiedade e essa vontade de comprar tudo que está ali para garantir esse ambiente aconchegante e bacana dentro da sua casa, né? Muito bom. É verdade. E assim, outra loja que para mim é destaque nessa frente é a Lego. Sim. Né? Acho que a Lego consegue traduzir o mundo de marca com a execução muito bem feita. Né? E tem toda uma parte aí de integração também digital. Então, por exemplo, você pode escanear um QR Code e ver como aquele produto ficará quando montado, por exemplo. Ou você também, eles têm algumas opções que você pode trazer ideias de produto. E aí você interage com a marca e você pode, sei lá, acho que é interessante fazer um Lego dessa caneca, por exemplo. E aí você manda uma ideia lá, se você for um dos que tiveram mais votos, eles, de fato, traduzem isso no desenvolvimento de um produto. Então tem vários produtos aí super interessantes que foram criados através de ideias
de clientes, né? E aí depois isso se traduz, obviamente, na experiência de loja, na exposição e tudo mais. Então, assim, a loja da Lego, por exemplo, na Quinta Avenida, em Nova York, é um showcase de marca. Você vai lá, você está imerso no mundo Lego, você sai de lá comprando tudo. É verdade. Buquê de flor Lego para levar para sua mulher, para sua esposa. Então, eu acho interessante traduzir todo esse ambiente lúdico numa execução bem feita de ponto de venda, em que você, como consumidor, se sente bem de estar fazendo parte daquilo tudo. Maravilhoso. E como esse ambiente de loja, ele reforça o branding da marca, né? Quando ele é bem executado. E acho interessante a gente falar que é muito mais do que sobre a tecnologia. Porque quantas marcas usam, por exemplo, a estratégia do QR Code, mas não com essa inteligência. Então, não é só sobre o uso da tecnologia. É o conteúdo, a inteligência, a criatividade e essa conexão, como você bem colocou, né? Do universo lúdico, do branding com a execução do chão de loja. Excelente, gente. Eu não sei vocês, mas eu tô aqui tendo aulas e aulas com o Diogo. Espero que vocês também estejam gostando. Bom, e caminhando aqui então para o final do nosso bate-papo, Diogo, vamos fechar. Eu queria que você desse uma dica para os profissionais que querem fazer carreira em trade marketing, né? Esses profissionais do futuro. Qual dica você pode dar aí para os profissionais do presente e para os profissionais do futuro de trade? Veja, eu acho que assim, primeiro você precisa ser autêntico. Eu acho que é importante você se conhecer muito. Faça, não sei, terapia, faça exercício de autoconhecimento, tem uma série de metodologias para que você possa entender quem você é, né, e como você se insere no ambiente. Mas seja autêntico. Eu acho que muitas vezes, quando você está inserido no ambiente corporativo, você tenta agradar a todos. Sim. E você não consegue agradar a si mesmo. Então, a carreira ela pode te dar diversas possibilidades, diversos caminhos, né? E muitas vezes é mais fácil você falar sim do que você falar não. Então, é importante você saber falar não na hora certa. Então, uma das decisões da minha carreira que foram mais difíceis foi quando eu tive que dizer não para uma posição, porque eu não me via movimentando para aquela área, seguindo naquele caminho. E eu tive que dizer não. E naquele momento, quando eu ainda era um pouco mais júnior, foi difícil falar não. Né? Então, eu acho que você precisa saber quem você é para poder falar os sims corretos e tomar as rédeas da sua carreira. Não espere que a empresa vai fazer a sua carreira por você. A carreira, quem faz é você. É você, no fim do dia é você. Então, às vezes, a gente fica muito inserido num ambiente, a gente acredita que a gente é parte daquele ambiente. Sim, mas você também é um indivíduo e que precisa ter o seu diferencial e se destacar através das decisões que você toma. Então, a minha sugestão é ser autêntico, tomar as decisões, por mais que sejam difíceis, que precisam ser tomadas, saber dizer não, né? E quando eu penso em carreira, eu penso sempre numa tríade, né? Então, para mim, a primeira parte dessa tríade é o quão preparado você está. Então, você precisa investir em termos de conhecimento, faculdade, MBA, doutorado, qual área que você vai querer, vai estudar, vai entender. Acho que hoje em dia já tem outras formas de entregar conhecimento que não sejam necessariamente você se formar em alguma coisa. Você pode fazer um curso online, pode aprender com alguém, mas vai. Inclusive aqui na inovação, né? A gente tem muitos cursos online de trade marketing para você aí. Então, depois confere o nosso site, aproveitando essa dica aqui do Diogo. A segunda parte é você performar. Então, você precisa estar preparado, mas você precisa colocar em prática e ter uma boa performance. Né? Então, no que você se propõe a fazer, faça o seu melhor, seja o melhor, se destaque. Porque se você está preparado e você performa bem, a terceira parte dessa tríade, que é a oportunidade, quando ela aparecer, você tem um impulso que você, de fato, consegue se movimentar na carreira.
que é uma combinação dessas 3 coisas. Excelente. Preparo, performance e oportunidade. Quando essas 3 coisas se alinham, você consegue avançar bem na sua carreira. Uau, muito bom. E achei muito interessante você falar nessa ordem, a tríade, né? Porque de nada adianta você ter uma oportunidade se você não está preparado. Então, muito importante realmente investir nesse desenvolvimento e performar, né? Dar realmente o nosso melhor aí nesse processo de carreira. Sensacional, gente. Adorei essa dica e aproveita aí. Acho que tenho certeza que você também gostou. Bom, e um outro ponto fundamental que você trouxe, que tem muito a ver também com o nosso posicionamento aqui, que é a autenticidade. Como isso é importante, você falando, eu me identifiquei muito com esse desafio de você estar nesse mundo corporativo e muitas vezes se perder de si, né? Porque tem a gente, como ser humano, muitas vezes a nossa tendência é ser agradador, é falar o sim, o sim, o sim. Sim. E isso acaba fazendo a gente se perder da nossa autenticidade. Então, eu compartilho muito da sua dica, da gente se conhecer. Isso também me ajudou muito na minha jornada como executiva. Investir em autoconhecimento e garantir a minha autenticidade. É um desafio, mas é muito necessário para a gente conseguir não se violar, né? E manter a nossa verdade, o nosso estado aí de bem-estar. Então, maravilhoso. Exercício físico, terapia, autoconhecimento, Sim. exercício, tudo tá valendo, né? E eu acho, assim, por último, só para fechar, a gente falou muito hoje e a gente não tocou no assunto do momento, que é inteligência artificial. Verdade. Né? E que, por um lado, é assim, fundamental. Entendam isso, estudem. Não achem que usando o ChatGPT ou qualquer outro por si só vai te entregar. É verdade. Acredito que isso não é que vai mudar, já está mudando, né? Muito todas as dinâmicas que se relacionam à questão profissional, questões profissionais. Então, olhem isso, né? E também a inteligência artificial, de uma forma básica, ela quase que traz uma homogeneização do conhecimento. Uhum. Então, aí voltando no ponto de ser autêntico, de trazer a sua diferença, de saber se colocar, vai ser ainda mais importante. Verdade. Porque o conhecimento ali mínimo, o nível disso, do conhecimento mínimo, já está muito mais alto, porque não é um conhecimento, mas meio que todo mundo consegue acessar e chegar num mínimo ali através de ferramentas como essa, da inteligência artificial, mas o diferencial vai ser você entender como navegar através disso e como você vai se diferenciar como ser humano e como líder e como profissional nesse ambiente em que a inteligência artificial está mudando tudo. E já é uma realidade, né? Como você falou. Então, é isso, usar a inteligência artificial como uma ferramenta, mas sempre garantindo a nossa autenticidade, nosso olhar humano sobre a máquina e, a partir daí, fazer a diferença real nos resultados, não é isso? Muito bom, Diogo. Excelente. Pessoal, olha, então eu quero agradecer muito a sua presença aqui, Diogo. Obrigada mesmo. Eu aprendi muito com você. Tenho certeza que o pessoal também aprendeu. Bom, então ficamos por aqui. Agradeço a sua audiência. Dá um like se você realmente gostou desse papo. E compartilha com mais pessoas. E não esquece de se inscrever no canal para você ficar por dentro de todos os episódios que a gente ainda vai ter aqui no podcast Inovação com Vida. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.